o Ministério Público do Trabalho, junto com a OIT, começaram a perceber, né, muitas dificuldades realmente, né, de você cumprir até leis básicas, direitos básicos, né, e outros também não tão básicos, né, mas, enfim, direitos, né, Tá. dentro do mundo do trabalho de uma forma geral. Então, juntou-se as duas instituições para fazer esse projeto. E, enfim, mas é isso, ele acaba tendo uma atuação um pouco de Estado, mas não é essa o nosso papel, né, a nossa responsabilidade, mas a gente implementa projetos, porque a ideia de ter uma OIT no país, né, é exatamente contribuir para que as normas internacionais que são absorvidas pelo país, no caso Brasil, sejam de fato implementadas e cumpridas. Então, o papel da OIT aqui no Brasil é ajudar isso para acontecer. No mundo do trabalho, né? Isso, da OIT no mundo do trabalho. Mas vocês estão entendendo que a coisa toda está mudando, né? Muito rápido. Não, e assim, com a pandemia, por exemplo, até o nosso próprio projeto, a gente passou por situações muito complicadas, porque tinha muitos, por exemplo, a gente tinha cursos de formações acontecendo que foram suspensas. Aí os alunos já em situações de vulnerabilidade, que já tinham dificuldade, né, para estar presente, a gente, né, enfim, cada um de uma forma diferente. E aí passou a ter que ter comida, né, para viver. Exatamente, Então, assim, aí acaba mudando um pouco o papel para uma coisa, para uma questão assistencialista que não é, como eu coloquei, o nosso papel. Mas a gente tomou muitas ações junto com o Ministério Público do Trabalho, né, muitas ações emergenciais, né, para a gente garantir que essas pessoas não morressem, não se contaminassem ou diminuíssem, né, a sua possibilidade de contágio, né? Enfim, principalmente no início, né? Que ficou todo mundo muito... A gente não sabia o que fazer. Todo mundo se fechou em casa. E aí, como é que faz? As pessoas que já não têm uma renda, que estão ali tentando uma formação para poder, né, conseguir, por exemplo, um emprego, enfim, formal, ou uma geração de renda que seja. Mas todo mundo foi pego de surpresa, então a gente acabou tendo que mudar um pouco o caminho, né? Porque esse ano realmente... Inclusive, essa capacitação até, por exemplo, né, é uma dessas coisas. Normalmente o Ju vai pessoalmente para conhecer em loco e tal. Um ponto positivo disso, que eu acho que a gente sempre pode, né, tentar tirar coisas positivas, é que a gente está tendo a oportunidade, pelo menos eu que sou leiga, eu sei que tem gente que já é da comunicação, que já entende, que às vezes o que o Ju está falando pode ser uma coisa que já conheça, mas é uma forma da gente ter um acesso a uma informação, pelo menos para mim. Sim, eu estou adorando, exatamente. Para mim está sendo... E se o Ju fosse só até aí, a gente não teria essa possibilidade. De replicar esse conhecimento maravilhoso, exatamente. E achar pessoas assim, você tem o Eduardo que está ali na ponta gerando e que a gente pode ter trocas para pensar em outras coisas, o Paulão, a Bárbara, os meninos, assim, tipo, não essa noção de que, porque pegar um avião com a equipe, viajar, fazer acontecer, quantas bocas a gente não está alimentando? Então, utilizar pessoas que estão aí e gerir de uma outra forma, a gente está ajudando tanto vocês que estão aí, tanto, sabe? A gente está gerando do mesmo jeito. E eu acho também, só para contribuir, que eu acho tão rico a gente estar junto nesse momento, você poder falar do seu projeto, o Paulão, sabe, que está em outra região, a Mariana ontem, a Júlia em São Paulo, enfim. Júlia, Bárbara. O Maragogipe, né, o projeto do Alabaxé. Então, assim, é legal a gente, vocês também, porque eu, o Ju, a gente tem essa imagem do todo, que é o projeto que a gente está implementando, né? Agora, vocês têm a noção da parte de vocês, né? Lógico, no final do projeto, assim, quando o Ju terminar o vídeo, ou se fosse de uma forma normal, a gente mostraria, divulgaria o vídeo, e você ia ver um pouco a ação que acontece em outras localidades do Brasil. Mas aqui a gente tem essa possibilidade de trocar. Isso é muito legal, né? A gente ficou tem que fazer do limão uma limonada, né? Como De começar a realmente entender que cada projeto pode ter núcleo de comunicações internos que geram isso diariamente como conteúdo. Porque, assim, para mim, sabe, Paulinha, é sair daqui sabendo que cada projeto, amanhã eu vou dizer, eu tenho um disco virtual, cada um vai receber uma pasta e eu preciso que vocês comecem a alimentar isso aí, com fotos, com imagens, com depoimentos e me cobrem.
Ju, não estou conseguindo fazer isso, tive uma ideia, quero pegar esse caminho. Uma das coisas que eu tive o maior cuidado com esse material didático é para que isso seja uma Bíblia, para que vocês voltem lá. Eu quero fazer um negócio desse aqui, peraí. Hoje a gente vai dar a parte de luz, de como é que a gente bota o refletor de um lado do outro, isso, aquilo, como é, o que que a gente faz isso. Então, ter essa coisa, quem tem aqui não tem refletor, ou é a luz do sol, que horas a gente faz, entender toda essa dinâmica para a gente poder realmente ir tirando de cada momento. Você vê, você fez aí agora esse material com as crianças. Tenho certeza que depois dessa capacitação, você vai fazer com outro pensamento, outro material, né? E cada um aí dentro do seu projeto. E isso é muito importante, que aí volta para aquela coisa que a gente estava falando todos os dias a gente falou da importância do conteúdo, de gerar conteúdo, né? A gente está aqui e né, não vamos voltar a falar mais do que a gente fala todo dia, mas ou a gente vai botar nossa verdade no mundo, ou alguém vai falar outra verdade, né, que está sendo feita. Ou mentir na televisão, que nem aquele pateta de ontem, socorro! Mas ele mentiu pra gente, né? O problema é que ele já tem uns 16, 17 milhões ali, que ele fica pra ele tá falando a verdade, é isso que importa. Então, a gente tem que encontrar o nosso time agora, a gente tem que ganhar a nossa turma, passar essa verdade. Tem muita gente que quer saber quantos e quantos projetos que existem aqui. Quantos e quantos projetos. Tem muita gente que quer saber isso tudo. Então, essa informação, essa possibilidade de começar a sair de cada projeto desse, né? Eu quero meus $1.000. Com certeza, né? Cadê? Então, vamos lá. Vamos começar hoje. Todo mundo aí, todo mundo tranquilo? Vamos lá, então. Ficamos na aula passada com a última informação, que era... Cadê? Deixa eu apagar aqui. Que era... Nós estávamos falando sobre luz, nós estávamos falando sobre câmera, terminamos falando sobre obturador, câmera, aquela coisa toda, aquela bagaça toda de informação. Eu mandei agora no grupo, inclusive, Oi, Ju. Material didático. Olha, a doutora Delamare entrou aqui. Ela pediu o link hoje. A doutora Delamare se apresenta aqui para a turma. Tudo bom, gente? Essa é a doutora Delamare, procuradora. Dona Paula está fazendo curso também, é? Ah, Ana Paula está aqui com a gente todo dia. Queria ver aí a carinha de todo mundo. Vamos todo mundo ligar a câmera um pouquinho. A doutora Delamare é do MPT, né? Que é essa parceria que agora Paula explicou um pouquinho antes da aula, como foi feito. Vamos lá. Cadê Bárbara? Cadê Jorlando Ferreira? Cadê? Jorlando não estava? Cadê Laelson lá do... Cadê? Não entrou ainda, Laelson. Estamos aqui, eu tô aqui. Tocantins. Peraí. Tô vendo todo mundo. Jorlando tá aqui. É que nem escolinha, presente. Tô aqui. Turma, fala aí de cada um é pra doutora Delamare conhecer um pouquinho só de onde cada um é. É que eu quero conhecer vocês. Opa! Isso aí, eu sou Jorlando, né, do Tocantins, da região aqui do Beco do Papagaio, né, e trabalho sou de uma comunidade quilombola, né, da ilha de São Vicente, e trabalho com outras 3 comunidades aqui. Só atender meu filho. Sula. Aí deixei ele brincar ali um pouco, só atender ele aqui rapidão. Não estou ouvindo, Sula. Está desligado o seu áudio. O fone não está funcionando. Vai sem fone. Eu trabalho no coletivo Autônomo Morro da Cruz, junto com a Lúcia e com o Eduardo, que estão aqui também. É de uma comunidade de Porto Alegre, né? A comunidade do Morro da Cruz. E vou deixar a Lúcia falar mais sobre o projeto, enfim, mas eu faço mais a parte da comunicação, ajudo na captação de recursos, nos projetos também, na parte um pouco de apoio familiar. E a gente está adorando aqui a oportunidade de estar fazendo o curso. Está sendo bem proveitoso, assim. Principalmente, assim, agora, a partir de agora, acho que eu vou conseguir fazer um conteúdo mais pensadinho, mais redondinho, para a gente conseguir mostrar melhor o projeto. Lúcia. Aprendi a apertar direitinho. Boa tarde, eu sou Boa a Lu. tarde. Eu não sei se a senhora está falando de Brasília. Eu nasci em Brasília.
Meu pai foi antes da inauguração, imagina, mas eu agora estou falando do Sul, né? Nossa ONG é de Porto Alegre, e a gente está muito feliz, está aproveitando bastante. A cada dia mais a gente vê a importância de comunicar, né? Das imagens, a gente trabalha muito com as crianças e durante essa pandemia, toda a nossa comunicação foi virtual, né? A gente fez campanha, conseguiu celular para as crianças que não tinham, as famílias que não tinham, e bem ou mal, assim, até para minha surpresa, tem funcionado até bem, sabe? Os vínculos, que é o que a gente estava atrás, foram mantidos. Todos os dias as crianças me mandam horrores de coisas. Então, a gente não sabia nem como trabalhar tanto material, né? E tem sido muito proveitoso esse momento, que a gente se organizar melhor e comunicar melhor, né? O que a gente está fazendo, né? De tão potente. Até hoje eu contei, né? Que eu estou muito feliz, o Eduardo não sabe disso, a CUFA, que é a Central Única das Favelas, vão nos dar 40 chips para os nossos alunos para ter acesso à internet durante 6 meses. Olha que lindo isso, né? Então, nós estamos muito felizes. As ações da CUFA são muito boas. Sim, é uma parceria com a TIM, então eu tenho que mandar o CPF da mãe, tem que fazer uma burocracia, mas a gente vai receber os chipzinhos, então isso para nós vai garantir que as crianças continuem, né? Porque às vezes todo mundo sabe o problema financeiro que é, quanto custa, né? A internet é muito cara, né? Certeza. É isso. Cadê o resto do pessoal? Posso? Cadê o resto do povo? Cadê? Paulão? Oi. Eduardo. Então, eu sou Paulão, eu sou de uma organização aqui do Tocantins chamada Alternativas para a Pequena Agricultura do Tocantins. Nós aqui desde 1992, a gente vem trabalhando com camponeses, quebradeiras de coco-babaçu, assentados de reforma agrária, comunidades quilombolas. E esse ano, aí junto com a IT e com a MPT, nós estamos fazendo um trabalho de apoio à estruturação e fortalecimento dos sistemas produtivos das comunidades quilombolas aqui do estado. Está bastante interessante o trabalho e estamos muito felizes de estar participando aqui dessa capacitação. Porque comunicação é um grande desafio, acho que sempre foi, e nesse momento ele é maior ainda, então termos gerais e entendemos melhor os processos de comunicação é bastante importante para todos nós. Eduardo. Olá, deixa eu... Oi, eu tava pensando assim, como falar depois da Lúcia, que a Lúcia fala, ela engata uma marcha na... Mas eu vou me apresentar como Eduardo. Eu sou Eduardo, eu faço parte também do coletivo autônomo Morro da Cruz. Eu sou morador da comunidade, né? Eu já sou educador social já há 15 anos. Trabalho com hip hop, com grafite. Faço grafite comercial para empresas, trabalhos em diversas escolas, né? Com oficinas. E estou aí absorvendo aí os conhecimentos, muito legal. A gente está fazendo um projeto que chama Memórias, que envolve essa questão das filmagens, né, com vídeos das entregas dos celulares, que foi o que a Lúcia falou, que a gente conseguiu telefones para as crianças fazerem um vlog, né, fazer um diário de 5 dias, cada criança do nosso coletivo. E aprendendo, cada dia aprendendo. Aquariano questionando bastante. Eu também sou aquariano. Gosto de inovação, gosto de questionar, gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de ir para frente, pensar lá longe. Certeza. Daí, boa tarde. Eu sou Cida, sou do estado do Tocantins, trabalho juntamente com o Paulão, na Pató, e com o Jorlando, sou quilombola do Quilombo Povoado Prata, região do Jalapão, e atualmente estou na coordenação estadual das comunidades quilombolas do estado do Tocantins.
Júlia. Oi, meu nome é Júlia, falo aqui de São Paulo. Eu trabalho junto com a Faculdade OTEC. A gente já trabalhou com a IT em vários projetos. O último foi um muito interessante, que é Face e Sustentabilidade. A gente teve transexuais, travestis e refugiados, juntando tudo com a cozinha. Cozinha e voz, né? Guilherme, de Maragogipe, Guilherme. Boa tarde, faço parte do Projeto Aurê, junto com Bárbara e Luiz. Moro em Maragogipe, nasci aqui e entrei recentemente no Projeto Aurê. Jorlando, falou? Jorlando falou, falta Bárbara e Luíde. Bárbara e Luíde. Cadê eles? Bárbara. Tô aqui, Ju. Oi, querida. Oi, gente. O pessoal está falando um pouco das atividades que estão desenvolvendo. Onde é que eles trabalham, o que é que eles estão fazendo e qual a importância do curso para eles. Eu também estou atuando aqui em Maragogipe. Sou uma das técnicas de audiovisual aqui no Projeto Aurê, que está instalado no Alabaxé. O Alabaxé é uma comunidade tradicional de terreiro, né? Então, o Projeto Aurê a Paula lá falou. É um projeto que ele visa lá no terreiro, a gente vai implantar um centro de capacitação e qualificação profissional em agroecologia, beneficiar comunidades quilombolas, né, comunidades de terreiro e pequenos trabalhadores e produtores rurais em situação de grave vulnerabilidade social. Então, o primeiro momento do projeto, a gente fez a distribuição de cestas básicas, fornecimento de cestas, e agora a gente está fazendo a adequação do espaço físico para a implementação dos equipamentos para o curso. Lá a ideia é que a gente faça lá vai ter unidade, né, de beneficiamento, armazenamento, de manipulação, embalagem e armazenamento de produtos agroecológicos com a finalidade de colocar em cadeias produtivas e com fomento ao associativismo e ao cooperativismo. A gente fez um censo na cidade de 19 quilombos, e me parece 14 comunidades, 14 bairros periféricos, e agora a gente está entrando na fase das rodas de conversa para definir com cada quilombo, cada comunidade terreiro, né, e com a juventude as ações que se pretende desenvolver com foco na capacitação, qualificação profissional e inclusão. Fazendo uma síntese assim, bem rápida do projeto. Só que o projeto Aurê, né, que é onde está inserido esse curso, ele é um projeto muito maior. Nós temos ações, o foco dele são os povos originários e comunidades tradicionais. E a gente entende que para poder difundir essas ações do Aurê que estão acontecendo Brasil afora, era necessário ter uma estrutura de comunicação sólida. Então, nós temos o site, né, nós temos um site, que é o site Aurê, nós temos o canal, nós temos todas as redes sociais que estão passando por um momento de requalificação, porque é necessário, e nesse site a gente hospeda todas as ações do Ministério Público do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, que estejam orientadas para essa inclusão social e produtiva dos grupos mais vulneráveis. Luigi, ele informou que ele consegue ouvir, mas ele está com problema no microfone, não vai conseguir falar. Temos o Laelson. Laelson, aparece aí, queridão. Deixa eu ver. Ele tá, cadê ele? Olha ele aqui. Tá aqui, Laelson. Você tá onde, Laelson? Seu microfone. Só ligar. Eu tô em casa. Onde é que é aí? Conta aí para a doutora. Doutora Delamar, que você chegou agora, é procuradora do Ministério Público do Trabalho, né? Que junto com a Intelligência está ajudando nesse projeto. Eu queria conhecer um pouco vocês. Eu sou o Laelson, faço parte da equipe técnica da Pató, e hoje eu estou em Almas. Outra reunião eu estava em outra cidade, hoje já estou em Almas. Às vezes eu fico mudando de lugar. Às vezes, aonde chega a hora da reunião, eu paro e continuo a reunião. Mas eu sou o Laelson, é um prazer.
Eu só entrei para conhecer vocês mesmo, né, para desejar boa sorte, e que vocês tirem o máximo proveito dessa oportunidade, desse curso, e que ele sirva de ferramenta para a difusão do trabalho de vocês e, principalmente, né, para dar visibilidade àquilo que fica invisível. Um grande foco do Aurê é exatamente esse, é a gente procurar dar visibilidade àquilo que é invisibilizado, que é a situação, né, dos grupos mais vulneráveis. Não é uma estratégia como eu poderia dizer, focada denúncia, né? Seria na questão só da denúncia pela denúncia. Não é nesse sentido. A ideia é dar visibilidade para unir forças, né, integrar, coordenar, articular e superar os obstáculos para a inclusão. Não tem esse foco, embora, obviamente, a gente tenha, porque a realidade está aí, ela se apresenta, e a gente não pode ser, dentro do mandato do Ministério Público do Trabalho, e também, eu creio, da Organização Internacional do Trabalho, o foco da gente também não é tapar o céu com a peneira, né? Não é esconder a realidade que grita. Então, é a gente mostrar a realidade e mostrar as formas que a gente tem trabalhado para mitigar os efeitos dessa histórica exclusão. Uma boa aula aí para vocês. Só entrei mesmo para dar as boas-vindas, conhecer todo mundo, né? Mariana, que eu não conheci. Isso, Mariana. Tem a Mariana, que é de um outro projeto também que é legal. Essa é a doutora Delamare, procuradora, né, subprocuradora-geral do Trabalho e responsável junto à nossa responsável do MPT. E aí veio aqui conhecer a turma, né? Que queria te conhecer um pouquinho e o projeto que você está representando também. Então cheguei um pouco atrasada, desculpa, a gente estava em outro encontro aí, foi meio atropelado. Mas foi bom escutar o final assim da sua fala, depois eu busco assistir inteira, porque ressoa muito no que a gente pensa aqui enquanto, primeiro, a associação da qual eu faço parte, que é as Mulheres Coralinas aqui da cidade de Goiás, que é muito isso, assim, o projeto é um projeto para uma emancipação financeira e para conseguir entrar no mercado de trabalho, porque está ligado ao artesanato, então tem muito isso, mas o tempo todo isso veio junto com um projeto humanizador de ter acesso não só ao material necessário para entrar no mercado de trabalho, mas a um acesso a um material sensível também, assim, sabe? Por exemplo, durante o projeto a gente faz, ao mesmo tempo que faz a capacitação nas áreas dos saberes das mãos, que é a área do artesanato, tem momentos de leitura, assim, sempre com a obra das duas poetas, assim, da cidade, Cora Coralina e da Gara de Jesus, e outros tantos nomes que foram aparecendo. Então, junto do artesanato tem sempre a literatura. Então, assim, acho que, não sei se eu apresento, é ruim chegar depois, assim, eu não sei tanto que eu falo. Não, mas é isso mesmo, né? É apresentar o projeto e dizer o que você falou, porque eu acho que esse momento, esse curso está para propiciar também troca de experiências, né? Eu acho que todos têm que aprender com todos. Então, é bom a gente conhecer o Cora Coralina, né? É bom a gente conhecer o APA, é bom a gente conhecer e criar entre vocês uma rede de transmissão de informações e de conhecimento que essa ferramenta vai dar. Então, eu acho que ele serve não só para capacitar e para qualificar em termos de audiovisual, para melhorar a qualidade da apresentação dos nossos produtos, mas fundamentalmente para integrar os diversos projetos que estão atuando dentro no mesmo sentido, né, que é o enfrentamento às diversas formas de vulnerabilidade e os caminhos, as soluções que estão aí, que são possíveis. Então, eu acho que tem isso, vai haver muita troca e fortalecer essa rede. Então, eu dou aí, né, as boas-vindas a vocês, um beijo grande no coração de vocês, né? Aproveitem aí a aula e depois eu quero ver vídeos de todo mundo. Ótimo, é isso aí, eu também, é isso aí, doutora. Vamos ver muitos vídeos, com certeza. Um beijo. Como é que eu saio? É só, acho que clicar aqui embaixo, não? No seu mesmo, tem uma opção aí, não? Meu computador está em greve, eu acho. No canto direito. No canto direito.
Um botãozinho vermelhinho no canto No direito. meu não tem vermelho, o meu tem Vou mute. tirar então. Manda um beijo para todo mundo que eu vou tirar. Um beijão. Tchau, tchau. Cheiro, vai. Tchau. Eu sei que a gente está atrasado, mas eu só queria falar uma coisa para Mariana. Mariana, quando eu era pequena, a minha mãe me levou e eu conheci a Cora Coralina. Ai, que horror! Eu sou uma muito velha. A gente foi na cidade de Goiás Velho. Ela fazia doce. Eu amo essa mulher, eu amo tudo, desde aquela assim. E eu tenho uma foto. Olha que espetáculo! Eu sou história já. Que lindo. Ela que é uma loucura. pessoa, é uma doce, ela era doceira, tudo, eu Sim. tenho na minha memória. Que lindo o teu projeto. Desculpa. Tudo bem. Turma, Bárbara, bota a câmera, Eduardo, Jorlando, todo mundo aí, quem puder, bota a câmera, vamos iniciar aqui, vamos falar um pouquinho de iluminação. Eu só consegui colocar a aula agora, então realmente ninguém conseguiu dar uma olhada na aula de ontem, mas acho que qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente volta, né? Se for necessário. Iluminação é um mundo. O que eu vou passar hoje são tópicos e são coisas que eu estou dizendo. A gente vai estar sempre que voltando para esse material, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender de iluminação é um pouco desse efeito de luz, o que a luz faz, né? A forma de que ela se propaga pelo espaço, né? Como é que ele funciona. Uma coisa muito muito interessante se você ver, se você colocar jogar um jato de água no efeito de luz ou jogar uma fumaça no efeito de luz, você vai enxergar a luz, correto? Você vai enxergar aquele facho, né? Esse tipo de efeito é muito interessante a gente ter uma noção, né? O que é a luz, né? Como é que a luz reage, né? Por exemplo, qual é a reflexão da luz, né? Como é que a luz reflete, né? Por exemplo, se você estiver dentro de uma sala verde e iluminar, o verde vai refletir em você, porque você está refletindo, né? Você está fazendo com que a luz bata na parede e aquela luz volte para você em uma cor, né? Se você tiver uma parede branca, vamos dizer, por exemplo, você colocar uma luz refletida para aquela parede, aquela luz branca vai voltar para você também, correto? Então, isso é um efeito da luz, né? A reflexão da luz é algo que a gente trabalha, essa noção do que a luz faz, né? Do que a luz pode fazer. É muito importante a gente ter uma ideia, porque, na verdade, ele é físico, né? Então, ele é efeito físico, você tem que ter uma noção para, em cima disso, a gente poder pensar, né? O que fazer com a luz. Eu gosto de deixar as coisas muito sem termos, porque, assim, se a gente for entrar agora em estudo de Kelvin, essa coisa toda, a gente vai levar um tempo para poder introduzir a coisa de luz. Então, eu queria deixar, como são conceitos básicos introdutórios, eu queria deixar esse gráfico, né, de efeitos, de noção, e não vou entrar na parte física da luz, porque senão a gente vai entrar num tempo muito maior do curso. Então, num prisma, não sei se alguém já fez esse tipo de brincadeira, mas se você pegar num prisma e colocar a luz num prisma, você vai conseguir ver essa distribuição, né? Essa composição que a luz faz. Ela é composta de várias cores, né? Ou ela, na verdade, você consegue entender que a junção de várias cores, né? Por exemplo, o vídeo trabalha com 3 cores, basicamente. Se você quiser, toda vez que você vai fazer algo para a tela, você trabalha com 3 cores básicas. Toda vez que você vai fazer algo para impressão, você trabalha com 4 cores básicas. Não sei se vocês já viram essa nomenclatura de RGB e CMYK, vamos dizer assim. CMYK. CMYK são cores que fazem, né, as cores básicas para impressão. E RGB são as cores básicas para vídeo. RGB, na verdade, é Red, Green e Blue, que é azul, verde e vermelho, que são cores que, para a gente compor um vídeo, a gente vai estar sempre trabalhando. Quando a gente entrar na edição amanhã e ver um pouco disso, você vai ver que os gráficos aparecem essas 3 cores. Então, a composição de um vídeo ela é feita com essas 3 cores. Tá? A luz, a depender de como a luz for colocada e como a luz for utilizada, a temperatura de cor, isso daí é que a gente vai entender mais como é que esse RGB funciona.
quando você vai pensar em luz, eu vou fazer o que com a luz? O que é que eu quero? Eu vou chegar no ambiente, vou fazer o quê? Eu quero preencher um espaço, eu quero deixar o espaço iluminado, eu quero deixar a pessoa iluminada, eu quero fazer o desenho da luz, nesse caso aí, por exemplo, que a gente consegue fazer por fumaça, ou desenhar um pedaço do rosto da pessoa, quero só colocar. Então, são várias coisas que a gente pode fazer com a luz. Se a gente, eu quis introduzir essa coisa de luz e de uma maneira bem cheia de informação, assim, lâmpada, refletor, para depois a gente afunilar no que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Essa coisa de adição, desenho de luz, preenchimento de espaço, isso daí tudo é essa categoria do que você pode fazer num quadro cênico, né? Você pode fazer tudo isso. Ou você pode só colocar a luz para fazer uma exposição, você vai desenhar, ou você vai fazer o preenchimento, ou você vai fazer tudo ao mesmo tempo. E vai dar uma imagem qualificada para isso, que é o caso do cinema. Para você colocar uma luz na cena, você pode trabalhar com tipos de lâmpada, né? Onde você vai escolher pela intensidade, a potência do refletor, né? Hoje em dia a gente tem até esses tipos aqui, né, que todo mundo tem em casa, chamados ring lightzinhos, mas tem de tudo. Eu vou mostrar coisas grandes aqui um pouco para vocês terem uma noção e o que até isso aí gera. A intensidade da luz, ela é medida por esses 3 pontos: o tipo da lâmpada, a intensidade que essa lâmpada é, a potência que ela te dá, e a distância dessa lâmpada com o refletor, independente qual for. Essa daqui tem 15 watts, essa daqui tem 8 watts. Então, são essas 3 variáveis que você vai trabalhar, independente do refletor. Tá? É o quê? É o tipo da lâmpada, ou seja, se você está trabalhando com lâmpada, se você está trabalhando com a luz do sol, é a intensidade, a potência que aquilo vai dar, ou a distância que você vai trabalhar. Isso é muito importante porque vai ter uma hora que você vai ter que ter essa noção para você posicionar melhor seus refletores. Tipo de lâmpadas. Eu vou colocar aqui, são lâmpadas que vocês... É bom a gente saber, mas eu não tenho tempo para te explicar o que é que cada uma dessas atua. Certo? Esses são tipos de lâmpadas que nós trabalhamos no audiovisual padrão. Se você for comprar um refletor que trabalha com audiovisual, você vai encontrar ou tungstênio, ou essa HMI, que HMI é uma luz que simula a luz do sol. Ela é tão pura, ela é tão branca e tão forte, mas ela é tão cara de alugar, que é um tipo de refletor assim. E fluorescente, que são esses refletores, né, com esses tipos de lâmpadas fluorescentes, só que com um tipo de lâmpada específica, que faz com que ela não tenha tanto verde quanto os outros têm, né? São esses tipos de lâmpadas aqui, ó. Você tem aqui o tungstênio, você tem aqui essa placa aqui, ó. Inclusive, essa placa de LED, não sei se vocês estão vendo aqui à sua esquerda, é a placa de LED que eu aconselho para todo lugar, toda instituição dessas, assim, pelo menos ter. Vamos dizer que cada projetinho vai comprar uma hora o equipamento. Providencia 2 plaquinhas dessa de LED. Ela é prática, ela é leve, ela é utilizável numa bateria e ela vai te dar uma luz razoável para entrevistas, para você conseguir fazer uma luz soft, como a gente fala, suave, né? Muito boa para documentar. Essas outras aqui, elas funcionam né? A fluorescente, por exemplo, ela funciona muito parecida com a de LED, mas ela é muito mais trambolho para você levar para uma locação, é muito mais... Isso aí é bom quando você tem um estúdio parado. Então, eu quis falar um pouco de equipamento para a gente ter uma noção, né, essa coisa de luz que a gente vai falar hoje, mas sim, tanto o refletor, tanto isso, qual o tipo de luz? Então, tipo de luz mais básico, com essas plaquinhas de LED, que elas não são tão caras e elas são viáveis para externas e internas e você consegue fazer um material razoavelmente muito bom. Aí a gente está falando, ó, intensidade. Se você vê, tem um cara com um refletorzinho na mão e o outro ali que o tamanho dele é quase, né, ele é do tamanho do refletor. Então, só para vocês terem uma noção dos níveis de refletores que tem. Tem refletores que realmente vão para uma cena para botar atrás da janela e fazer o sol para o cara não depender do sol subir e descer todo dia. Então, o cinema não trabalha com, né, tem que trabalhar com esse tipo de precisão. Então, eu quis dizer só para vocês terem uma noção
do nível de equipamento que a gente pode chegar, né? A depender da produção, a depender do que for, né? Quando a gente vai rodar um comercial, às vezes, de publicidade, muitas vezes você tem um equipamento desse que é um canhão de 10.000 watts, né? Extremamente potente para você chegar. Juliano, deixa eu só te perguntar, existe nos camelôs agora essa coisa dessa luz branca, não é essa de LED, não, é aquela outra redondinha. As ring vale lights. A pena? Você acha que vale a pena aquilo para entrevista? Isso vale a pena para entrevista a partir de 60 watts, pelo menos. Tem umas potências assim que você tem que ver. Entendeu? Sula, a gente tem que comprar um desse, né? Aí a gente vai escolher. Assim, obrigada. Eu aconselho, às vezes, comprar uma plaquinha dessa, entendeu? Tá. Porque você não marca também tanto o olho da pessoa. Você consegue fazer uma luz mais frontal. A gente vai falar sobre posicionamento de luz hoje, para um caso de entrevista, essas coisas. Mas essas plaquinhas, elas conseguem resolver melhor. Tipo, porque assim, um ring light desse, com a potência, vai sair quase R$1.000. Essas plaquinhas, vocês vão pagar R$1.000 e poucos. Entendeu o que eu tô dizendo? Porque assim, os ring lights de R$300, R$400 não são viáveis. Eles são para webcam. Entendeu o que eu estou dizendo? Eles não vão funcionar muito bem para... Quer dizer, vão funcionar para celular. Não vão funcionar para as Nikons, às vezes. Entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes para Nikon ali. Mas para celular funciona. A gente consegue uns ring light de 300, 400, R$500. Você consegue um. Entendeu? Mas às vezes vai depender do que você quer. O que vai acontecer é que às vezes vai marcar muito o olho da pessoa, porque vai estar numa distância para poder causar uma intensidade de luz muito próxima. Mas a gente... E só mais uma pergunta, assim, bem prática, desculpa, porque eu sou totalmente leiga. E essa gente toda que faz todas as entrevistas, a gente vai fazer sem maquiagem, sem nada, né? Não fica pior botar mais luz, sei lá? Não. Desculpa. O problema da luz não é a maquiagem. O problema da luz não, mas é que eu vejo as pessoas tanto falar em maquiagem, não sei o quê. É você ver o olho da pessoa. É você ver o rosto da pessoa. É tipo aqui, ó, eu não tô maquiado, certo? Aham. Mas olha, agora você não tá nem me vendo. Você não tá vendo nem meu olho. Vendo. Agora você tá me vendo. Agora tu chega mais perto, que eu quero ver mais perto ainda. Exatamente. Mas agora você tá me vendo. Então, a luz é para você... A Paula tem uma luz boa da sacada dela. Mas a Paula tá trabalhando com a luz da natureza, que é um recurso que a gente tem que aproveitar muito bem. Ai, que legal. Às vezes, você trabalhar com a luz da natureza e você trabalhar com esse efeito de reflexão da luz, pegar uma folha de isopor branco e fazer com que o papel rebata, entendeu? Você vai ter uma das luzes mais sutis e suaves e maravilhosas. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, para você entender. Ai, que bom, Sula. Anota tudo aí, Sula. Os famosos rebatedores é uma das coisas imprescindíveis hoje em dia, né? A gente ter... por exemplo, aqui, característica da luz. Luz dura, luz semidifusa e luz difusa. Eu vou falar mais sobre isso ali no decorrer, mas só para vocês terem uma ideia. Sula foi rodar ao meio-dia. O sol provavelmente estava aqui em cima. Muito duro, porque não tinha filtro, né? Não tem nada. A gente vai falar. Então, o que acontece? As sombras são duras, né? Então, essa coisa da luz dura e luz difusa é assim. Luz, toda vez que você põe luz, você vai ter sombra. Como você trabalha com a sombra, como você compensa com a sombra. Então, existem duas formas de você escolher sempre a luz do seu filme. Se você vai trabalhar com luz dura ou se você vai trabalhar com luz difusa. Para você trabalhar com luz dura, você vai caminhar para uma forma de colocar a luz. Se você trabalhar com luz difusa, você vai trabalhar com outras formas de refletores e outras coisas. O rebatedor, essa folha branca que eu digo assim, que você rebate no sol, a gente vai chegar ali na frente e vai falar mais específico, ela é a base, ela é a mais difusa possível, que ela é a luz que rebate, né? Vamos dizer, ela consegue ser até quase mais difusa do que você colocar filtros de anteparo, né, do que uma luz. Então, muitas vezes, para você querer, quando você quer ainda mais suavidade, diminuir isso, por exemplo, uma luz difusa. Você tem luz, mas você não está vendo sombra no rosto da pessoa. Olha a diferença disso aqui. Eles botaram luz, mas você tem uma luz e você tem uma sombra dura. Aqui você tem luz e você quase não vê sombra. Você vê uma sombrinha aqui no rosto dele, que é uma coisa suave e que isso, mas você não vê. E como que faz isso? Isso aí. Então, luz, que é isso que a gente vai estudar hoje. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente caminha para luz dura e luz difusa? Trabalhar na luz do sol sem
algum tipo de filtro, que é isso que a gente vai ver aqui no caminho, sem algum tipo de rebatedor, você vai gerar uma luz dura, entendeu? Você tem como fazer da luz do sol luz difusa, mas para isso você precisa usar alguns anteparos. E se você quiser usar refletor, você também tem que usar alguns filtros e anteparos para chegar lá. A outra coisa que é muito importante, além da coisa que a gente vai estudar, essa orientação da luz, né? Olha aqui, a luz quando vem do alto, como é que faz? Olha aí, ela dura vendo do alto. O sol duro vendo do alto vai ser isso. A pessoa, o olho da pessoa não deixa nem a sombra entrar. Então, às vezes, a gente está vendo tudo muito iluminado ali, não, o dia está lindo, mas, na verdade, o sol está aqui em cima, o refletor está aqui em cima da nossa cabeça, sem nenhum filtro, nenhum óculos escuro, nada para poder fazer um... E a gente recebe essa luz toda de tempo. Então, causa esse tipo de luz. Olha a orientação da luz quando já vem de outro jeito e com filtro, né? Você consegue ter a luz, você consegue entender que a luz está vindo aqui de baixo, no caso dela, porque é uma bola com filtro nesse caso. Se você ver, a bola deve ter aquele filtro meio denso, né? Aquela coisa meio que deixa, como é que a gente fala isso aí? Oh, meu Deus, meio leitoso, né? Ele causa faz um jateamento fosco. Você vê a altura vindo da janela aqui, como reflete na luz dele, quando entra nele. Então, essa importância de ver a orientação da luz, de onde a luz vem. A gente tem que entender que toda cena ela parte dos 3 tipos de princípios para a gente iluminar. Ou você vai iluminar com um tom realista, né? Naturalista, ou 2. Ou você vai fazer lúdico, que é o caso de filmes. Você tem filmes aí de super-heróis, e isso aí você tem um tipo de estética de iluminação mais lúdica. Então, ou você vai buscar uma iluminação realista, que é mais ou menos assim, quando a gente fala realista, é entender o que a cena tem de luz e buscar iluminar parecido com aquilo, né? Tipo, se a luz está me dizendo, se eu estou num ambiente que diz assim, poxa, tem uma janela que está ali dizendo, então eu tenho que entender que tem uma luz que está vindo aqui da janela, se eu vou trabalhar aquela luz e refletir ela, ou se tem um abajur, e esse abajur ele vai estar aceso na cena, mas com certeza ele não vai imprimir para a pessoa, então eu vou ter que botar uma luz para poder dizer que é o abajur. São algumas coisas que a gente vai entender aqui, mas ela tem que ter esse conceito de que ou ela é realista ou ela é lúdica, para você partir para o princípio na hora de iluminar. Eu fiquei falando muito sobre filtro. Eu estou falando muito rápido aqui. A gente vai falar mais detalhamento de cada luz aí, dura, difusa, do direitinho, mas eu queria dar uma geral antes da gente entrar, porque eu falo dessas coisas no meio do caminho. Filtro, ele é ele é um anteparo óptico, né? Que é exatamente para interceder o caminho de luz. Ele pode ser um filtro tipo ND, que ele funciona como óculos escuro, para diminuir, né, a luminância em alguns pontos, para diminuir as luzes altas, né, e tudo direitinho. Ele pode ser um filtro como um butterfly, que ele parece uma lycra branca, para poder diminuir a densidade da quantidade de luz que está entrando na cena. Ele pode ser um filtro de correção de cor, porque às vezes você está trabalhando num lugar e você tem lâmpadas fluorescentes que tem muito verde, ou a lâmpada ela é mais azulada, então você pode colocar um determinado filtro para poder diminuir, ou na lente ou na luz, fazer essa correção de temperatura de cor. Então, filtros são coisas para corrigir. Eu falo muito de filtro nessa coisa assim, porque não tem como a gente fazer uma externa usando a luz do sol, às vezes, e querer a luz do sol no pino, vamos dizer assim, naquele momento que ele está bem forte, e não usar um filtro se a gente quiser uma luz difusa. Então, a gente tem que entender. Ou, se você quiser usar... Ontem a gente falou sobre diafragma. Alguém tem dúvida sobre aquela coisa do diafragma? Você lembra que o diafragma é como uma pupila aberta que a gente estava falando? Que aí... Agora, imagine uma pupila aberta sem óculos escuro. Ninguém aguenta, né? Isso, ou seja, a lente também não aguenta. Então, às vezes, a gente tem que botar um filtrozinho, tipo um óculos escuro, para poder conseguir, num ambiente de muita luz, de sol, ter a pupila aberta para conseguir desfocar o fundo. Você lembra que a gente viu ontem que a pupila aberta, aquela coisa do diafragma que a gente
explicou um pouco ontem, que eu deixei um gráfico lá de 2,8, a tanto que tinha assim, só com a pupila aberta que você consegue trabalhar um campo de profundidade, que você consegue trabalhar aquele desfoque. Então, essa coisa do filtro é muito importante, porque o filtro é quem vai, às vezes, tirar a luz dura para transformar em suave, vai, às vezes, colocar um óculos escuro naquela pupila que está muito dilatada para você conseguir ainda fazer o campo de profundidade. Entende? Eu tô com uma dúvida. Eu enlouqueci todo mundo agora. Ô, Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. E essa coisa toda pode ser corrigida depois? Desculpa. Ela pode ser... Tu corrigir para mim? Ela pode ser assim, ó. Ela pode ser atenuada, entendeu? Tá. Pode atenuar alguns defeitos, mas muita coisa não pode ser corrigido, entendeu? Porque tem muita coisa que assim é feito daquela maneira para que a gente na ilha de edição ainda melhore, entendeu? Ainda. Tá. Eu deixo esse material, eu vou ceder para vocês, é como eu digo para você, é um glossário. Tipos de refletores. Eu quis deixar aqui para vocês saberem. Um dia vocês vão rodar um filme, ter uma ideia. Tá ali, ó. Refletores semidifusos. Quais são? Refletores de luz dura. Quais são? Né? Refletores de luz difusa. Quais são? Para a gente ter uma noção. Isso aí vocês não vão decorar, mas isso é importante para vocês terem esse material cedo todo para vocês. Não precisam, né? Mas existem refletores específicos para cada tipo de luz. Ok? Isso é importante entender. Tem refletor que só funciona para luz difusa, que você não vai conseguir fazer a luz dura. Como tem refletor que para você fazer a luz dura virar difusa, você vai ter que botar um bocado de filtro no meio. Quis trazer ele falando aqui do naturalismo, de você poder trabalhar, né? Você vê que o castelinho está aceso lá atrás, né? Então, essa coisa de você ter se preocupado de acender ali atrás. Às vezes a gente está rodando uma coisa noturna, né? Por exemplo, vamos lá, o Alabaxé, Bárbara que está lá. Vai rodar uma cena maravilhosa de noite, de uma festa que está tendo. Aí você está fazendo aquela externa bonitona, mas não se preocupou com a luz de lá de dentro, do local, de fazer a cênica ali. Então acende tudo, deixa a técnica, porque isso compõe na hora de fazer. Aqui um exemplo de filtro de difusão que eu queria dizer assim. Vocês estão vendo que tem uma placa de lycra ali branca antecedendo a luz. Então, o que é que eles estão fazendo? Ela está fazendo com que a luz entre com mais suavidade no rosto da mulher. Então isso vai atenuar a sombra. São esses tipos de filtro, né? Aqui, por exemplo, um outro tipo de filtro de iluminação. A gente não tem um tempo de esmiuçar essa coisa de filtro, senão a gente não parte para a luz. Mas eu quero que vocês tenham conhecimento que existem essas coisas do filtro, né? Por exemplo, filtros de iluminação. Se vocês entenderem aqui, ó, a coisa do óculos escuro que eu falei. A pupila está lá muito dilatada, tem muita luz entrando. Eu coloquei um óculos escuro para diminuir a intensidade da luz e ele conseguiu me dar uma imagem mais saturada, com mais cor, com mais contraste. Porque a depender da luz do dia, a depender da força do dia, nem a câmera segura a força da luz. Então você tem que botar, às vezes, um filtrozinho. Ó, como você está trabalhando com iluminação natural, são aparelhos interessantes que vocês terem uma ideia. Por exemplo, tá vendo aqui esse bandol aqui enorme, branco, virado? Esse é o chamado butterfly lá, que eu digo assim, ó, você quer usar a luz do sol, quer usar as pessoas ali meio-dia e quer que eles tenham uma sombra suave, você vai ter que botar um butterfly debaixo do sol. Você vai ter que botar um negócio debaixo do sol para poder viabilizar isso. Ou então você vai rodar em um outro horário, porque a luz não tem... Você vai rodar com a luz mais baixa, para o sol já está assim, e a luz entrar de outro jeito. Porque se você precisar atenuar... Uma outra coisa é esse tipo de rebatedor. Você está vendo que eles estão meio espelhado? Ele então refrata a luz, né? Só que ele vai vir de uma maneira mais dura por ele trabalhar com esse espelhamento. Então, o que você vai ver? Muita gente tem isso, leva para o set de gravação. Às vezes não tem uma pessoa para ficar segurando a folha, aí bota um tripé lá, ele posiciona com o sol e rebate o sol para a pessoa. Então, isso são técnicas para você trabalhar a iluminação da natureza sem precisar de um refletor. Rebatendo. A gente vai ver lá na frente o efeito disso.
Ok. Alguma dúvida? Milhões. Mas, opa! Mas vamos seguir, né? Vamos detalhar agora aqui. Eu mandei uns vídeos aí no grupo para te dar uma olhada que eu acho que tem a ver com o assunto. Não sei se tu tem como acessar aí. Vou ver. Peraí, você mandou agora? Eu mandei um vídeo aqui, que é da Cruz, aqui onde que a gente mora. Foi tu que fez essas imagens, Eduardo? Quem fez essa imagem? Ele... Quem fez? Quem tirou essa foto? A foto da Cruz, quem me tirou foi o Rodrigo, que é da imagem da lixa, né? E a outra imagem foi uma moradora que tem ali na Cruz, ali, que ela tem um brechó, que ela tirou no final da tarde. Cadê? Você botou no chat aqui? Eu botei no grupo, não sei se é o mesmo grupo. No grupo, é porque eu tô com o celular, não tô com o celular. Que legal, olha lá. Muito lindo. Tem a ver com aquela do Castelo, eu acho. Tem, olha lá, do Castelo. Compôs, exatamente. Muito bom. E esses dois últimos que eu mandei agora foi eu que gravei, mas eu gravei para pôr do sol, hein? Pro momento, né? Que pôr do sol, muito bom, legal. Que eu fiz um panorama de 2 pontos turísticos aqui a gente fala turísticos, mas não é de Porto Alegre, né? Mas para nós é como se fosse. Sempre quando a gente convida alguém para vir aqui no morro, a gente tem como esses nossos pontos de turismo, né? Que a gente quer que as pessoas vejam, que a gente gosta que as pessoas vão lá visitar. Que daí ali é o lago, que é onde que é o local mais alto que tem aqui no morro. Que legal. E o primeiro é a Cruz, né? Que é a igreja que tem bem no alto do morro, que é onde dá o nome pro Morro da Cruz. Os cenários que a gente, né, já são cenários, né? Muito bom, que lugares, hein? Que fantástico, muito bom, amei. Nossa, daqui a pouco a gente vai começar o módulo 2 para começar a produção, só disso. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui a parte de luz, nessa parte de linguagem, né? Assim, que isso é muito importante. Essa necessidade da gente iluminar, né? Para criar uma atmosfera, dar o tom da cena, dirigir a atenção necessária, né? Para quem a gente está focando a luz, né? E aí destacar o que é que a gente quer, se os personagens, os objetos, os cenários. Essa é a função mesmo, você trabalhar a linguagem da imagem. Tá faltando aqui, errar, não sei. Ela tem uma função técnica para a gente criar profundidade, né? Separando os elementos. Você pode fazer isso com a luz, é o que você tem que fazer isso com a luz, separar os elementos mesmo. Só que compor, né? Tipo assim, você vai iluminar primeiro o personagem, você vai iluminar o fundo do personagem, você vai iluminar a sombra do personagem. Então, ter essa técnica, ter a intenção, a técnica vem com essa função, de criar essa profundidade, de complementar a composição mesmo. E realmente te dá a noção se é dia, se é noite, se é inverno, se é verão. A luz também te dá essa noção. Por exemplo, aqui, se você vê, a gente consegue ver o personagem, a gente consegue ver o fundo, a gente consegue ver um quadro aqui do lado de trás, a gente consegue ter, e eu tenho aqui um jogo de luz aqui na frente, parece que tem uma luzinha do sol, eu dei uma sensação de que fosse mais ou menos um pôr do sol, apesar de que eu estava gravando isso de manhã. Então, brincar com a luz para poder, isso eu estou dizendo numa entrevista, né? Vamos partir agora para a gente entender essa história da luz dura e como é que ela entra mais ou menos, né, para a gente ter. Essa luz dura, ó, você tá vendo bem no desenho como ela promove uma projeção bem definida aqui da sombra. Ó. O olho fica tem uma sombra que ela, se pela direção você percebe que ela tá lateral aqui. Ela pode ser uma janela aberta, ela pode ser. O que a gente tem que entender é que essa cena tem que te explicar alguma coisa. Para a gente iluminar, por exemplo, você quer ver um carro, você quer fazer uma cena. Então, lá, Mariana está fazendo uma cena de uma das mulheres no amanhecer do sol, num momento, numa janela aberta. Você vai assumir, talvez, a sombra, porque fica bonito a sombra, porque te dá uma sensação de que essa é uma cena real. Então, assim, isso é muito interessante, você buscar fazer a luz adequada à cena do que você quer passar, né? Tipo, se ela está ali naquele momento, tentando passar
que está assim, perto de uma vela, por exemplo, você tem esse tipo de iluminação. Ou está no entardecer e que não tem luz nenhuma, você tem esse tipo de iluminação, porque aqui você não tem. Então, o que é que você quer passar da cena? Aí eu vou mostrar mais ou menos a luz dura, como funciona tanto em tons de pele e como funciona o posicionamento para a gente ter uma noção. Eu coloquei um refletor de luz dura na frente, atrás da câmera, ok? Olha o que aconteceu com o rosto deles. Eu tenho eles todos iluminados. Estou com ele, um spot na frente. Então, isso é muito importante. E esse desenho é muito interessante para a gente ir começando a ter uma noção de como é que a gente pode, na hora, a depender da limitação do espaço e da quantidade de luz que a gente tem. Essa luz, por exemplo, só pode ser o sol se for de manhãzinha. Porque meia-noite o sol não está aqui. O sol está aqui em cima. Para você fazer o sol vir para cá, você vai ter que rebater ela. E a gente vai chegar ali na frente. Ou você vai botar um refletor na altura ali dos olhos, um pouquinho mais em cima, para eles. Se eu atirar semilateral, eu já consigo ter a sombra dura, já bem nítida. E para que eu vou fazer o semilateral? Por que você quer fazer isso? Por que você quer dar essa coisa do contraste? Por quê? O contraste num rosto, o contraste numa cena, ele é feito para expressar a dramaticidade da cena. Se você tem uma cena que você tem uma iluminação mais dramática, parecendo que você tem só uma fonte de luz, ou a pessoa vai expressar um pouco mais de medo, ou vai expressar uma coisa mais tensa. É um tipo de luz que te dá essa coisa, é o contraste. Você tem luz e sombra. Então, muito cuidado. Às vezes você iluminar no sol a pessoa e querer que ela fale suavidade, porque ela está debaixo de uma luz dura. Então, ter esse conceito, por que a luz e aonde... Vou continuar aqui, para a gente ver o posicionamento dela, lateral, como é que fica. Ou lateralmente, como ela causa outro efeito de contraste. E, claro, como eu decido essa direção? Essa direção tem que ser decidida baseada como você escolheu a cena. Ela é real ou ela é natural? Se ela é real, a primeira pergunta é: onde é que está a fonte de luz natural? É a janela? É o sol? É minha varanda? Onde é? Para eu entender o posicionamento que eu vou trabalhar a luz. Essa coisa de você inventar uma posição nova para a luz, essas posições que eu estou dando para vocês são posições clássicas. Você tem uma posição frontal, uma posição lateral, uma posição a 45 graus e uma posição de back. Se você quiser inventar mais coisas, você vai trabalhar com outros níveis de sombra e pode dar outros defeitos na luz. Então... Ô, Juliano, só uma dúvida que eu fiquei. E como é que fica bonito esse fundo preto, assim? Isso é editado? Não. Isso aí é um spot de luz adequado, que é aquele... Você lembra que eu te dei a lista de refletor? Aí, eu tenho um refletor Fresnel, porque eu tenho uma potência aí para poder me dar uma luz. Claro que se eu for trabalhar com ring light num fundo preto, a intensidade dele é baixa. Você lembra que eu quis dizer ali na frente que a luz, ela para ter a característica, ela tem ou a proximidade, ou a potência, ou o tipo de refletor. Então, aí eu tenho um refletor desses padrões de audiovisual de cinema que a gente loca. Porque, assim, às vezes, Lúcia, você não tem o refletor, mas você pode locar. Uma locação de luz a diária não é nenhum absurdo. Às vezes, para fazer um filme inteiro, aí fica caro. Mas para você fazer uma entrevista e você quer uma luz LED dessa locada, às vezes você vai, sei lá, numa cidade, se a gente conseguir fornecedores locais, você consegue, às vezes, por uma diária de 250, 300 reais, um kit de luz ótimo para te dar uma... Você não vai... Tipo um kit de luz que custa quase 2.000, sabe? Um kit de luz caro. Não é um kit de luz que você compra por esse valor. Um kit de luz que tem potências adequadas para isso, a depender do documentário que você vai rodar. Eu, muitas vezes que vou rodar fora, eu loco, porque imagina eu viajar com os kits de luz. Só de carga a gente vai pagar uma fortuna, mas quebrar no meio do caminho que aquele povo joga mala, então eu sempre loco nos locais. Luz. Mas, assim, esse conceito é importante. Você entender por que, por exemplo, aqui.
se eles, vamos dizer que essa luz dura está representando um candeeiro. Então, eu tenho que posicionar o refletor na direção do candeeiro. Essa direção é importante. Esse pensamento da direção. Ou essa luz dura está representando a iluminação da casa que está vindo daqui do alto, assim. Então, você tem que botar nessa direção. Então, ter essa sensação para você desenhar a luz e explicar a cena que você quer. Agora, claro, se você não quer usar a luz da casa, se você não quer a luz, aí você apaga tudo e faz uma luz nova e dá a sua sensação. Entende o que eu estou falando se você não quer usar, né? Eu estou falando assim, se você não quer que elas apareçam na cena. Olha o contraluz. O contraluz é sempre assim, você vê que a pessoa não está de costa, a pessoa está lateral, mas ele está contra a luz da câmera. Olha o efeito que dá. Ele dá meio que um descolado, né? Ele descola a pessoa do fundo. Então, vocês viram aí o efeito da luz dura, certo? Eu vou botar agora o efeito da luz difusa. Olha a diferença. Eu vou voltar lá para a luz dura, de frente. Ele parece, você vê as sombras dos olhos, um pouco a sombra debaixo do nariz, como aparece. Olha para a luz difusa agora, como é que aparece aqui. É como se ele tivesse tudo mais suave. Então, se você está tocando e está contando um filme, e está contando uma história onde você quer passar essa linguagem de mais suavidade, de mais romantismo, mais delicadeza, vá para uma luz suave. Como é que eu vou para a luz suave? Ou o refletor, ou eu vou rebater, que a gente vai chegar ali na frente, ou eu vou usar filtro embaixo de uma luz, ou vou buscar, tipo, os ring lights de hoje em dia, se você ver, eles são meio leitoso, né? Então, esse leitoso é o difusor dele. É o que faz ele ficar, né, difuso. Então, olha a luz frontal como funciona. Você tem um refletor só, sabe aquele quadradinho que eu falei lá no início da aula, que era um refletor bacana, que eu digo assim, tem um daqueles só na ONG? Botei de frente da minha entrevista. Tem um cara bonitão, eu tenho a entrevista todinha aqui. Tá todo mundo com o olho, o cara assim, porque é muito importante você entender que isso daqui, ó, não prende ninguém. Por mais que o discurso seja bom, a gente quer ver áudio e vídeo, a gente quer ver o olho, a gente quer ver isso, a gente quer ver a pessoa. Então, ainda mais quando está iluminado com a luz branca de frente, é de outro jeito. Você consegue não ver as sombras, as olheiras, o som. Então, você tem uma outra... Olha como a luz difusa funciona lá, semifrontal, já de outra maneira. Vamos comparar com a outra. A outra chega a dar medo aqui, se você tem uma noção. Ela tem uma sombra muito marcada aqui embaixo. Se você vem para a difusa, já fica uma coisa mais documental. Eu trabalho muito com difusa. Na verdade, meus documentários são muito do difusa. Não que eu seja contra a luz dura, porque eu só vou para a luz dura quando eu quero passar a linguagem na luz dura mesmo. Ou vou no sol, ou vou isso. Então, a luz difusa, ela promove uma projeção com a sombra também difusa, né? Ou seja, você praticamente não vê a sombra. Ou se você vê ela toda difundidazinha, maciazinha no rosto. Olha essa imagem aí, por exemplo. Tem um sol atrás dessa pessoa, né? E ela está iluminada o rosto dela. Então, provavelmente essa iluminação veio de um rebatedor, que é o que a gente vai falar ainda mais um pouquinho ali na frente, que é, ele pegou uma barra daquela branca e aí iluminou o rosto dela, e claro, e aí compensou, ela não estava numa luz de muito tarde, né, de meio-dia, ela já devia estar uma luz de entardecer, e conseguiu iluminar ela. Se você vê uma luz de entardecer, ela é uma luz mais amarelada. A gente acabou de ver a foto que nosso amigo botou no grupo, o que dourado. Não tem coisa melhor, você não consegue fazer uma luz dessa. Para você fazer um dourado de uma pessoa com refletor, Ave Maria, vai gastar refletor, vai gastar luz, não fica bonito. Vá para o pôr do sol e rebata lindamente. Não tem coisa melhor do que aproveitar a luz do dia. Você vai ter a melhor qualidade de luz para os seus materiais.
e vai economizar ainda. Eu não sei. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista, escolhe um horário legal da luz. 3, 4 horas da tarde, que a luz está baixando, chega um pouquinho antes, para poder já deixar o set todo armadinho. Bárbara, que está aí em Maragogipe. Maragogipe, bota a cara aí, galera. Vamos, eu quero ver o rosto de vocês. Tá lá em Maragogipe, tá lá na região. Você, pelo amor de Deus, vocês têm que escolher aquele ou o iniciozinho do dia ou o entardecer. Porque vocês vão ter essa luz suave. Vão ter isso daí sem precisar se acabar com muito trabalho, bastando um grande isopor branco, sabe? A gente providenciar aquelas placas de isopor dura, pelo menos de uns 3, 4 metros, elas são excelentes rebatedores. Excelentes rebatedores de isopor. Só precisa ser dura para poder, no vento, né, ele não quebrar. Mas eles são excelentes rebatedores. Então, trabalhar com a melhor hora do dia, aquela hora que a luz já cai, trabalhar nas externas, a gente tem que passar a beleza, inclusive, da natureza que a gente está falando de quilombos, a gente está falando de povos indígenas, a gente está falando, né, também da periferia, a gente tem que trabalhar com a natureza que está ao redor, então tem que trazer a natureza. Dos maiores recursos da natureza é o sol, a luz que o sol traz, que é a maior potência, e você conseguir trabalhar ela difundindo, refletindo. Né? Juliano, também tem as estações, né? Agora entrou a primavera, assim, que tem uma luz tão linda, ou o outono, né? Que é uma coisa maravilhosa, o inverno. Tudo tem nuances, né? O mundo inteiro vem para aqui fazer filme, porque a gente tem todas as luzes do dia, todas. Que lindo isso. Então, assim, você entender que às vezes a gente nem usa. Né? Então, assim, uma das coisas que eu acho assim, interessantíssimo para todos os projetos é: não temos luz, não tem projeto que tem luz, vamos usar a luz do dia, vamos saber marcar a gravação das 7 horas da manhã até as 8h30, 9 horas, onde o sol já fica mais duro, e vamos então começar a gravação lá 3 horas da tarde até as 5h30, que é quando o sol já baixa demais, porque a gente vai ter material com altíssima qualidade de iluminação. Você traz uma boa locação, trouxe um rebatedor, você consegue. Foi para a locação antes, viu se não tem barulho, se a gente consegue viabilizar através do espaço, você consegue viabilizar um material. Esses desenhos de mapa, porque eu quis deixar aqui, de onde a luz está, se está na lateral, se está na esquerda, se está em cima, se está de baixo, é para que vocês comecem a ver na hora de você posicionar. Você vai fazer uma gravação, eu já sei que se eu botar ela de lado da luz, ela vai ter meio que essa sombra lateral. Eu não quero. Eu vou botar ela mais de frente, porque eu acho que esse filme eu quero que ela ilumina mais. Então, vocês já vão sair com uma colinha na mão para entender como é que a luz trabalha difusa, como é que a luz trabalha lateralmente, semilateral, frontalmente. Aqui é o contraluz difuso. Você vê que já e contra a luz difusa mesmo, ele solta bem os cabelos, né? Fica bonito, o cabelozinho aqui fica já brilhando. Vamos finalmente falar da luz rebatida. Olha só o que acontece aí. Você está vendo uma rebatida por refletores, que a gente também trabalha com rebatida por refletores. Às vezes eu não quero o refletor, não é o melhor refletor que faz a luz suave. Ou às vezes o refletor tem muita potência. Ou às vezes, mesmo o refletor fazendo a luz suave, eu quero mais suavidade ainda na cena, porque eu quero que fique assim, como se fosse uma pluma branca, todo mundo iluminado, sombra, tudo iluminado. Qual a melhor maneira? Rebater em parede branca, rebater em isopor branco, rebater em butterfly branco, rebater a luz. Você pode rebater através de refletores, ou você pode rebater através da luz do sol. Correto? Olá, rebatido lateralmente, como fica ainda mais suave. E olha a diferença, isso é muito importante na hora da gente entender. Olha como as luzes, né, funciona diferente para cada pele. Ela ficou mais iluminada, ele ainda fica menos iluminado. Então, às vezes, com a pele negra, a gente ainda precisa iluminar mais, para a gente não ficar com sombras muito grandes neles. Então, a gente ter essa consciência na hora de iluminar, para não deixar um diferente do outro, né? A gente conseguir ter a mesma iluminação para as duas pessoas, mesmo com tons de pele diferentes.
ela lateral, né? Você vê que dá uma suavidade também. Eu uso muito luz rebatida e é quem me salva muito nas externas, né? Trabalhar com a luz do dia. Então, naquela primeira aula que a gente fala sobre locação, uma das coisas que eu sempre busco são sites de meteorologia para me dar uma notícia de como é que vai ser o dia seguinte. Tipo assim, tem um site, é o CNPq, depois eu vou buscar essas informações todas na última aula para passar junto com a biografia. Esses sites que são interessantes para dar uma noção de qual horário que qual horário que o sol está nascendo, qual horário que o sol está se pondo. Na verdade, hoje em dia, até aplicativo de celular. Eu tenho uns aplicativos de celular excelentes. Tem um mesmo que me dá em qualquer região qual é a hora e qual é o local que o sol nasce. Para você saber, não, o sol está vindo desse lado, então o sol vai subir aqui e eu vou me preparar. Então você tem que saber a direção do sol. Na hora da locação tem que saber aonde o sol vai chegar. Se você vai usar da locação, ok, o sol nasce aonde, o sol se põe aonde, para você saber organizar a sua luz. Ó. Eu estou mostrando para vocês aqui que a luz de um lado é de um jeito, que a luz de cima é de um jeito, que a luz de frente é de outro, que a luz de... Em algum deles você tem que colocar. Não dá para botar de ponta cabeça ou de baixo para cima de qualquer jeito, para a gente não ter, mas de algum jeito você tem que botar. Alguma dúvida? Juliano, mas nessa situação aí que a luz, ela parece ser um problema, né? Quando ela vem de cima, né? No caso, né? A luz do sol, né? Você tem um paredão de um lado e uma mata de outro, né? E você quer fotografar, aproveitar, por exemplo, o paredão, né? E pela manhã, né? O sol está do lado do paredão e à tarde, né? Ele está do lado da mata, né? E o horário que entra a luz, digamos assim, é meio-dia, né? Numa situação dessa, né? Então, você quer fotografar o paredão com uma pessoa. Isso, o paredão com uma pessoa. Pronto, para você fazer isso, aí a gente vai entender aqui na frente nesse esquema de luz. Porque assim, o paredão, você disse que de manhã tem luz, correto? Isso. E a pessoa vai ficar escuro. De tarde ele tem luz, isso. De tarde ele tem luz. Então, de manhã ele não tem luz, o paredão, mas a pessoa tem luz. Isso. E de tarde o paredão tem luz, mas a pessoa não tem luz. Isso. Não, na verdade, tanto de manhã quanto à tarde, né, a luz é a do sol, né? Ele fica escondido, né? Quando ele nasce atrás do paredão. Sim. E quando ele se põe do lado da mata, né? Então, assim, você tem um intervalo aí que é meio-dia, né? Que é o horário que entra a luz, né? Que ele consegue... Meio-dia. Então, nessa hora que ele entra a luz, meio-dia até umas 3 horas que ele fica aqui em cima. Aí você tá falando. Isso. A gente vai ver, a gente vai ter que procurar iluminar a personagem rebatida pelo sol. Como assim, Juliano? A gente vai procurar um isopor. Você vai catar o sol, procurar bater o sol no isopor e mirar. Sabe como a gente vai fazer? Sabe aquela brincadeira que você faz às vezes? Não sei se é essa brincadeira do sol. Se você quer botar alguém o sol vem e você quer que ela entre no olho de alguém e aí você fica brigando com... É muito parecido com isso, igual um espelho. Você vai meio que rebater. Você tem que rebater o sol para o rosto da pessoa. Só que muitas vezes com o sol de meio-dia vai vir ainda muito forte. Entendeu? Por isso que você vai ter que ver qual a hora mais baixa do sol que você ainda consegue rebater. Se é 3 horas da tarde, será que 3 horas da tarde o sol já não baixou mais um pouquinho e ele não está tão alpino que você consegue, talvez, dar mais intensidade, dar mais, vamos dizer, iluminar ela rebatendo, mas não com tanta força? Aí o que é que você pode fazer se tiver muita luz ainda? Tentar ir trabalhando esse afastamento da sua placa de branco. Pense que você vai estar com um isopor na mão, alguém vai estar com um isopor na mão e alguém vai estar com a câmera fotográfica. Alguém vai ter que ser essa parede aí que está sendo rebatida. Sabe? Tá vendo como tem uma parede lateral? Vamos dizer que em vez desse refletor fosse o sol que estivesse batendo nessa placa. Certo. É essa sensação que eu quero explicar para vocês. Vocês têm que mirar para que o sol bata na placa e você faça essa placa refletir na pessoa. Isso é a luz rebatida, que você tem que tentar achar ela lá na locação. Tipo, amanhã você vai ver que, não sei se você consegue uma placa ou um pano branco esticado. Teria que ser que tem que ser uma placa branca, entendeu?
para rebater. Mas você entendeu mais ou menos essa ideia do rebatido? Como pode funcionar? Entendi. Porque o sol realmente não vai poder vir nela direto, porque se vir nela direto, não tem como você sustentar tanta luz. Você tem que tentar fazer assim, jogando com que o sol bata no branco aqui e você joga para ela. Do mesmo jeito que a gente fez essa luz aqui, fazer essa luz nessa pessoa. Cada direção que você colocar, se você na hora botar o branco e direcionar com esse direcionamento de contra, você vai ter essa silhueta. Porque assim, eu quis te mostrar aqui onde você posiciona a câmera, onde a pessoa está e como a pessoa está rebatido, tá? Esse é um posicionamento que vocês vão ter que realmente fazer de exercício para entender. Porque não dá para decorar isso, não. Fazer de exercício. Se eu bater na lateral, faz isso. Se eu bater na lateral, faz isso. Fazer de exercício. Eu não vou parar hoje, que a gente já teve esse primeiro momento com a doutora Delamare no início, e para a gente também seguir aqui e não perder e ter um tempinho para dúvida. Mas, assim, vocês entenderam essa primeira parte aí, dessa coisa do posicionamento de luz, luz dura, luz suave? Entenderam? Mais ou menos? Rebatida, refletor, entenderam? Então, para a gente fazer aí essas coisas assim, por exemplo, essa pergunta que Foi Jorlando que fez essa pergunta? Sim. Pronto, que o Jorlando fez, para a gente tentar funcionar um set de gravação no meio dessa coisa do paredão dele, a gente tem que fazer um esquema de iluminação. Esquema de iluminação é entender que assim, não é. Ali eu te mostrei como atua uma luz só, certo? Ela ali está atuando. Todas as luzes que eu te mostrei ali, ela está atuando como a luz principal, né? Como essa key light, ok? Que vocês até perceberam que eu pedi para vocês terem uma noção de como cada uma estava mostrando a cena. Uma mais assim, uma dando mais dramaticidade, uma dando mais suavidade. Então, a luz principal, ela tem essa função de formar essa narrativa, de te dar essa ideia de qual é a expressão que você quer dar na cena. Por exemplo, no caso da luz do sol, a luz do sol rebatida é a luz principal. Às vezes, se você às vezes você usa até ela como preenchimento e usa um refletor no meio da gravação, mas ela pode ser feita como principal também. Luz de preenchimento ou fill light, como é feito, é a luz que é feita para diminuir o contraste. Esse caso de Jorlando ali, por exemplo, ele está com uma situação onde ele quer fotografar na melhor luz o paredão e tem uma pessoa na frente. Provavelmente, se a gente colocar o rebatedor nela com o sol, ela vai ter uma luz do sol nessa hora de 2, 3 horas da tarde de luz dura, vai ficar com sombra. Ou, mesmo assim, vai gerar sombra, mesmo suave ou não vai gerar sombra, não vai conseguir sozinha iluminar. Então, às vezes, a gente vai ter que colocar uma outra luz ali, ou rebater de um outro lado, para preencher ela, para preencher a sombra. Eu estou falando, mas a gente vai explicar isso no mapa ali. E a gente tem essa contraluz, que é essa luz que fica contra a câmera, né, que é o backlight, que ajuda a recortar a cena. E a gente ainda tem uma luz de fundo, que é o caso da luz do paredão, que o sol foi lá, iluminou a luz, e a gente está escolhendo aquele momento porque a gente quer que o paredão esteja iluminado. Então a gente tem esse pensamento todo para montar um esquema de luz. Uma luz principal, uma luz que vai cuidar da sombra, uma luz que vai cuidar do paredão. Então, uma luz que vai ajudar a recortar a personagem, a depender. Então, tudo isso daí faz parte de um esquema que a gente pode fazer de 1, 2 ou 3 ou 4 pontos, ou não sei quantos pontos. A gente começou ali falando sobre um ponto. Eu, às vezes, geralmente, nos meus documentários, eu rodo com 3 pontos para ter uma luz básica. Pensando nesses pontos aí, preenchimento, principal, contraluz e a luz do fundo. Eu quis deixar esses textos aqui para vocês terem essa didática, né, explicando o que é a key light, que a gente já explicou, né, que vai definir a exposição da cena, que vai te ajudar aquela coisa do diafragma, que é o que eu volto lá, da pupila dilatada ou da pupila fechada, né? Porque assim,
Se você tem uma pupila fechada, você vai precisar de bastante luz. Se você tem uma pupila dilatada, ou seja, você já está recebendo, você já vai precisar de menos luz. Então, você vai definir essa luz, esse diafragma tem tudo a ver na hora de você definir. A direção da luz, qual é a sensação, o que é que você quer passar, né? Qual é a profundidade. Então, a K-Light, a luz principal, entra repetindo aqui a luz de preenchimento, né? Que causa esse tom dramático, né? Que define as sombras, que atenua ou deixa as sombras lá. Então, o preenchimento vem para isso. E ele é quem nos dá o tom da dramaticidade mesmo, né? O contraluz, ele serve basicamente para separar o assunto. Basicamente para separar o assunto, né? Às vezes você quer descolar a pessoa do fundo, né? Às vezes, por exemplo, ali, se você vê naquelas cenas que eu montei, parece que a pessoa está colada com fundo preto, porque eu não tinha um contraluz para descolar ele. Mas se eu botasse um contraluz nele naquelas fotos que eu mostrei ali no início, você ia ter eles descoladinho e dava para conseguir entender que tinha um fundo preto ali. E a luz do cenário, que é a depender da composição da cena que você vai fazer. Estamos lá no caso da OTEC ali, Júlia vai fazer uma matéria com uma nova série, né, da turma que está sendo treinada, capacitada na cozinha, e vai entrevistar todo mundo. Então, ela vai entrevistar na cozinha. Se ela iluminar só a pessoa com a cozinha apagada, vai ficar um horror. Então, ela tem que iluminar o cara, tem que iluminar, ver se vai ter sombra nele, se vai fazer uma coisa suave ou não, se ela quer passar qual o tom do filme, e vai ter que iluminar a cozinha também, botar a cozinha iluminadinha para poder o cenário ficar iluminado. Então, ter esse pensamento, ou contar com o cenário iluminado, ou fazer com que a luz do dia entre por uma janela e já deixe o cenário iluminado em um certo momento. Então, ter esse pensamento de luz. Pronto. Aqui eu vou começar a explicar um esqueminha de luz que a gente vai ficar aqui, que pode ser feito de várias formas, mas só para vocês entenderem como é que a luz pode nos ajudar nesse conceito de pontos, né? Por exemplo, eu usei uma luz principal lateral ali e fiz uma luz de preenchimento muito suave. Olhe como eles estão em lados opostos. Uma luz está iluminando um lado e a outra luz está iluminando o eixo. Eu tracei um eixo ali no meio e coloquei lateralmente para ele poder preencher um outro lado. Se você colocar do lado de cá, você vai atenuar a sombra. Então, às vezes, você, na verdade, vai trabalhar com a luz do sol, vamos dizer, 7 horas da manhã. 7h30, 7h30 da manhã. A luz do sol está boa, ela não precisa ser rebatida, vamos dizer assim. Ela vai entrar, mas você quer, talvez, causar um preenchimento só nesse momento. Então, você vai rebater um pouquinho a luz do sol, só para preencher, mas você vai rebater do outro lado. Então, você vai deixar, vamos dizer que você botou a pessoa aqui lateralmente, a luz do sol vindo, mas você ainda jogou um rebatedor aqui do lado para que preenchesse e ela não ficasse só com a luz do sol de um lado. Então, você também usa a luz de preenchimento e o rebater para atenuar bastante, para trabalhar muito essa luz de preenchimento. Esse conceito de posicionamento vale muito todos os pontos que eu já deixei marcados lá atrás. O frontal, o lateral, o semifrontal. Eu estou trabalhando, mostrando esquemas aqui apenas com a luz lateral para a gente poder ter um tempinho aqui para tirar umas dúvidas. E eu ainda vou falar sobre temperatura e aí estou andando. Mas, assim, vale para qualquer ponto de luz. Se eu for, por exemplo, iluminar frontalmente, provavelmente as minhas sombras são mínimas, né? Porque quando eu boto um refletor de frente, eu quase não preciso atenuar as sombras. Então, essa questão até do refletor muito frontal, ele é muito usado às vezes porque você está com a limitação financeira até para
ter muitos equipamentos de luz. Então, você opta por um frontal onde você ilumina. Ou por um semifrontal, se você quer dar um pouco de dramaticidade, um pouquinho de luz, de sombra, e faz um preenchimento rebatido. Mas olha aqui, por exemplo, ele iluminou lateralmente e deu um preenchimento na frente. Possivelmente ficou com pouquíssimas sombras. E cuidou do fundo e ainda acendeu um refletor de contraluz para descolar. Então, essas aí já é um esquema de 4 pontos bem profissional. Essa é uma forma com que eu monto o meu cenário. Entre aspas, quando eu estou em externa, muitas vezes eu nem consigo tantos pontos. Eu uso recursos da natureza para iluminar o fundo e aí me aproveito disso. Mas é uma forma da gente entender como é que uma cena sai bonita. Porque às vezes a cena não está tão bonita porque o cara está iluminado aqui, mas lá na frente não está tão iluminado. Então eu deixei um esquema básico aqui para a gente ter na cabeça, que é mais ou menos o que cada luz tem a função. Claro que vamos dizer que estamos só com uma luz. Vamos para key light, vamos botar ela frontalmente ou difundir ela aqui lateralmente, a depender. Então, é o que podemos fazer com a luz. Ou temos só a luz do sol, vamos usar a luz do sol como key light. Isso é muito importante. Esse esquema de iluminação funciona em todas as escolas do mundo de audiovisual. Esse é o esquema básico. É luz principal, luz de preenchimento, luz de fundo e contraluz. O resto, às vezes você vê 300 refletores lá, é porque 300 está para fazer só o fundo. Os outros 300 às vezes está para fazer só a frente. Não significa. Você viu ali que você tinha 3 refletores para poder fazer um rebatimento. Porque depende da intensidade, depende do que você quer iluminar. Se a pessoa iluminar um carro com todos aqueles brilhos e tudo, é luz. Então, depende do que a gente quer iluminar. Voltando, o ring light, a plaquinha de LED, a luzinha que você tem na mão, ele funciona conceitualmente como qualquer uma. Você só tem que entender que às vezes você vai ter um ring light que a potência não está dando aquela mesma potência da foto. Porque ali era um refletor. Mas você posicionou ele. É isso que eu estou falando. Se eu desligava, se eu botar ele aqui lateralmente, ele vai me mostrar de um jeito. Se eu botar ele aqui frontalmente, ele vai me mostrar de outro jeito. Se eu botar ele aqui, ele vai me mostrar de outro jeito. Não tem. Essa altura é muito importante a gente ter uma noção, né? Às vezes, não sei se você vê em gravação, por que eles têm essa preocupação de subir, né? A luz do sol está onde? Aqui, né? Então, a gente não é iluminado de uma maneira só lateral. Então, a gente é iluminado um pouco acima da nossa cabeça, né? Ter essa noção de altura e ter essa noção de esquema de luz. Alguma dúvida, gente, de esquema de luz? Falei tudo muito rápido. Não? Ninguém? Poxa. Então, é isso aí. Vamos agora para esse último assunto, que para mim ele é um mundo, mas ele é importante para a gente poder deixar a imagem na cor correta, né? Do que a gente quer trazer também. A temperatura de cor. Então, eu quis até trazer esse gráfico que é bem claro, né? A gente fala do comprimento da onda em cada temperatura que a gente tem aí, né? De Kelvin, né? Todo mundo já ouviu falar, tem essa temperatura de cor, né? Que a gente... se vocês verem nas câmeras de celular, eu acredito que eles têm uma... Eles não trabalham com escolha de cor, né? Eu acredito que o celular ele não trabalha com escolha de cor, ele trabalha com flashes, não é isso, gente? Então, cada flash daquele, cada negocinho daquele é uma temperatura dessa de cor. Na verdade, o flash, se eu não me engano, ele é 2500, eu não sei exatamente qual é, mas cada um, aí você tem uma casinha, é uma temperatura de cor. Você quer mais, é uma outra temperatura de cor. Cada escolha daquela que a gente faz, na verdade, a gente está fazendo essa escolha aí de temperatura de cor.
Nas câmeras HDSLR, na câmera normal, você trabalha com esses números e consegue setar os números. Ok? A luz do sol, né? Ela é a luz equilibrada, né, nos RGBs. Então, ela é considerada essa luz dos 5.600 Kelvin. Se você vê aí a luz que está com os RGBs iguaizinhos. Deixa eu só pegar isso aqui. Eu vi seu paredão agora aqui, João. Que problema. Esse comprimento de onda de luz, se você perceber, se você ver lá, ó, se a gente pegar em 1000 kelvins, o comprimento de onda do vermelho é maior do que o do azul. Resumindo, a gente tem uma imagem muito mais amarelada. Se a gente pegar em 10.000 kelvins, a gente tem um comprimento de onda onde o azul é muito maior do que o vermelho. Então, a gente tem uma imagem muito mais azulada. Ok? Nós devemos trabalhar sempre apenas com dois. Eu gosto de trabalhar apenas com dois tipos de temperaturas de cor. Ou 5.600 ou 3.200. Por quê? São as temperaturas de cor que a gente consegue ajustar melhor na pós-produção, sem deformidade, vamos dizer, sem invenção de outras cores. Que às vezes, assim, a 3.200 e a 5.600, que são as cores padrões que já vem nos sistemas das câmeras, inclusive de celular, às vezes a gente pode mudar. Nas câmeras HDSLR você pode botar todo esse tipo de comprimento de cor, você pode ajustar todo esse tipo de comprimento de cor, mas ela pode gerar uma deformidade a depender do combinado do refletor que você está usando. Porque esses refletores, eles não vêm, né? A depender do... A gente está falando de refletores, às vezes, de ring light de 200, 300, 400, 500 reais. Nós estamos falando de refletores equilibradíssimos, que vêm feitos, né, cinematográficos, que aí você tem um outro tipo de material e de confiança na imagem que ele vai passar. Então, para a gente não gerar uma aberração de cor, ou uma cor que não existe, ou até ficar complicado você fazer com que aquela pessoa tenha a cor certa da pele dela, a gente deve trabalhar sempre com, no máximo, esses dois tipos de comprimento de cor. Ou 3.200 ou 5.600. Eu queria entrar aqui nesse assunto, eu podia entrar nessa coisa do comprimento de onda, mas eu acho que vai dar um nó na nossa cabeça agora, então eu não quis explicar essa parte. Amanhã, na ilha de edição, eu vou explicar mais sobre essa coisa de cor, porque a gente vai receber essas imagens e ver o que a gente recebe sobre isso, entender. O que eu quero deixar claro é que, assim, todos esses outros níveis de comprimento de cor, eles são feitos, às vezes, a gente tem na câmera, para às vezes a gente ajustar e compensar e criar uma realidade do que a gente quer. Mas a gente está trabalhando aqui com projetos, com documentários, com imagens reais, com coisas realistas. Então, assim, estamos gravando na luz do dia? Estamos gravando, vamos partir para 5.600. Estamos gravando com refletores tungstênio, que são esses refletores ring lights, assim. A gente parte para refletores de 3.200, para botar na câmera 3.200, porque a gente vai ter... É sempre bom a gente... tipo assim, se você está trabalhando na luz do sol e você vai trabalhar com a luz do sol, você faz com que a câmera tenha a mesma luz que a luz que você está trabalhando. Se você está trabalhando com uma luz mais tungstênio, que é essas luzes que a gente chama de tungstênio, essas luzes, como é que se chama? Essas luzes fininhas, assim, essas luzes leitosinhas, essas luzes lâmpadas normais que a gente usa, a gente precisa fazer essa correção para 13.200 para poder ajustar a mesma luz que está na lâmpada. Ok? E poder fazer com que na hora que a gente peça a correção da imagem, a gente consiga ter uma imagem com branco com a cor branca e preto com a cor preta.
Porque isso aqui é o grande interessante. Por que essa onda de luz funciona, né? Porque na hora que a gente bate na ponta lá em cima, os RGBs na parte clara vão virar branco e os RGBs na parte escura vão virar preto. Então, tudo não se transforma em outra cor. Então, para fechar a aula de hoje, eu vou bater um mise-en-scène que eu gosto muito de fazer. Cadê? Vou rodar. Antes de gravar, eu uso muito essa imagem dela para checar se eu já fiz tudo. Vamos lá. Que eu chamo de mise-en-scène. O checklist, né? Tipo assim, fui rodar, tô com todos os meus objetos na cena, meu cenário tá ok, a roupa já foi orientada, vai ter maquiagem ou não vai ter, eu já escolhi, vamos dizer assim, a cor, qual é a temperatura, o que é que eu vou trabalhar de luz, se eu vou trabalhar na luz do sol, se eu vou trabalhar mesmo nessa luz interna, se eu vou ter luz ou não vou ter luz, se eu trouxe as autorizações ou não trouxe as autorizações, se eu já escolhi os enquadramentos que eu vou trabalhar. Aí, no caso de quem tem as HDSLR, se eu já escolhi a lente, ou no caso, mesmo quem tem o iPhone, né, que hoje em dia tem os iPhones mais modernos, se eu vou trabalhar com a lente mais fechada, mais aberta. Se o som, eu estou levando lapela. Aquela coisa do frame rate que eu falei, né, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas se a gente está rodando em 24 quadros, se eu já ajustei isso para rodar em 24 quadros. E a questão da música aí é, no caso, quando eu tenho um clipe, se eu já chequei a música ou não. Mas, assim, é um mise-en-scène que eu faço de checklist. Eu também vou ceder isso para vocês antes de sair, de gravar. Para a gente partir para a ilha de edição. Após isso. Ô, Juliano, eu vou tomar liberdade, vou pôr um clipe que a Virgínia fez e só para ilustrar bem a questão da música, né? Ela botou uma vez uma música que ficou meio triste, foi uma brigalhada. Eu sei que no final a gente botou a música do Vila Lobos, o Trenzinho Caipira, e deu um ritmo, parece que ficou outro clipe. Só com a trilha sonora, é impressionante como é importante. É audiovisual, Lúcia. Eu vou pôr para vocês verem, ficou simples, assim, a gente fez em 2 dias, mas ficou muito legal. Eu vou pôr no grupo, se me permitir, Paula. Por favor. Até para a gente aprender, né, Sula? Junto, né? A ouvir a crítica. Mande mesmo. Toma alguma dúvida dessa leva toda? Pessoal do Maragogipe aí, que esses dias também não teve, alguma dúvida? Todas as dúvidas. Não entendi nada. Tá tranquilo, Ju, tá tranquilo. E aí, tudo certo? Vou mandar esse material hoje, né? Hoje a gente fecha essa parte de captação, né? Amanhã eu vou falar mais um pouquinho, vou introduzir um pouquinho sobre entrevista, para a gente falar um pouco desse momento na hora da gente entrevistar, o que é que a gente bate bola um pouco. E depois vou cair mais nessa parte de ilha, né? Que aí Lúcia vai falar um pouco mais do problema dela, de edição e do que a gente tem. Eu, assim, sei que é muita informação que a gente passa em pouco tempo, ainda mais sem prática. Isso é muito ruim, porque às vezes não foca, não fixa do mesmo jeito. Mas, assim, eu quis deixar fotinhas, que me preocupar de deixar ainda textinhos ali para qualquer coisa vocês lembrarem, qualquer coisa vocês terem os nomes americanos e buscarem. Eu continuo aqui. Acho que, assim, a gente já com poucas informações, a gente já consegue, pelo menos, pensar em alguma coisa. Para quem não participou da aula, das aulas todas, assim, vale a pena ver os outros e pegar os outros módulos para entender, assim, para chegar na gravação já com o enquadramento, as locações, a pré-produção mais mastigada, porque faz com que depois que esse workflow conseguiu ser feito e você conseguiu rodar o material e a entrevista posicionar, para você entrar na ilha vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais até
interessante, entendeu? Porque você não vai para a ilha com o pensamento de resolver um problema. Você vai para a ilha com o pensamento de, poxa, agora eu vou só costurar o problema aqui e vai dar certo, porque eu consegui pensar nele antes. Né? Toda essa enxurrada de informação é para que desenvolva um processo de pensar antes mesmo e assim, e em cima do que a gente tem, né? Você vê, você só tem um refletor, só tem um refletor, só tem a luz do sol, só tem a luz do sol, e vai trabalhar com as horas e os dias da luz do sol e a gente vai correr para isso. Ok? Então é isso, por hoje é só. Vou exportar logo esse material aqui e deixar para vocês se tiverem alguma dúvida. E vamos, né, partir para a edição amanhã e armazenamento e fechar essa etapa. Acho que assim, vem o sentido que essa falta apenas da gente praticar, né? Mas eu acho que após o curso a gente pode propor umas práticas, né? Que é isso que eu quero propor amanhã, em cima desse disco virtual, até para a gente gerar um exercício para a própria IT, para a gente ver como andam os projetos, para a gente ver como está o material, entendeu? Independente do que a gente for exatamente gerar agora de conteúdo para isso, a gente pensa assim, a gente precisa começar a gerar um banco sobre isso. E que a gente gere um banco de imagens organizado. Sabe, às vezes a gente não tem um vídeo específico, mas às vezes, por exemplo, a Mariana que está lá, tem um dia livre, pegou lá uma das mulheres da Coralina, pô, vou fazer uma entrevista aqui, viu? Tô com um refletor, tô com a câmera aqui, vou testar uma luz, vou fazer aqui, vou ver como é que fica. E pá, manda um texto, subiu no virtual. Lúcia, é como, sabe, teve uma ideia aqui, vou subir no virtual. Então, a gente começar a alimentar a OIT e o MPT com essas imagens, até para que a gente consiga fortalecer realmente a comunicação. Júlia, não tá? O pessoal tá cozinhando aqui hoje, eu vou levar a câmera, vou lá, vou viabilizar, vou ligar umas luzes aqui. Então, Bárbara, ao mesmo tempo, eu tô aqui tranquila, não, hoje, poxa, aconteceu uma festa aqui, uma situação importante, eu vou. Então, a gente precisa começar a alimentar esse banco, para daí a gente começar a gerar o Eduardo que está ali gerando uma dinâmica constante, né? Quero você, inclusive, Eduardo, me cobrando disso, entendeu? Para poder eu também cutuco a IT, dizendo, olha, vamos fazer uns vídeos desses, vamos botar os meninos para a gente começar a produzir com esse conhecimento que a gente gerou aqui. E não só vídeo também, né? Ter registro, fotos, também é importante. Por favor, doutora Delamare, uma das coisas que ela falou aqui foi sobre o Aurê. O Aurê está sendo feito todo um portal, né? Ela está pretendendo fazer um investimento agora para transformar o portal num portal UOL, para que a gente consiga absorver fotos, imagens, informações sobre projetos, porque a mídia comum não se interessa por isso, né? Então, a gente poder ter esse canal de veiculação ali dos projetos. Então, isso só vai dar mais força ao projeto, só vai fazer com que o projeto consiga mais e mais e mais, acredito que retorno para a gente continuar ajudando mais pessoas, entendeu? Porque essa é a ideia. Então, acho que essa parte agora da gente é entender que esse conhecimento que a gente trouxe aí agora é que sirva pelo menos para um conhecimento de banco, que a gente comece a fazer o banco de imagens do projeto, que a gente saia amanhã com o disco virtual que eu vou abrir de cada um em uma pasta de vocês, dizendo assim, semanalmente, alguém tem que botar material de projeto aqui. Alguém vai ter que sair daqui, Júlia que está ali, alguém que está lá no Tocantins, alguém que está em Maragogipe, alguém não sei o que mais, a gente vai se dividir e semanalmente a OIT poder ter foto, ter um registro, ter uma coisa para a gente conseguir começar, né? Ju, sabe que mostrar, amanhã... né, as ações que estão acontecendo. Mostrar. A gente acaba, por mais que a gente fale das ações que já aconteceram, não adianta. Não é a mesma coisa quando você visualiza. É antes e depois, gente. Isso é muito sério. O que a gente está lidando agora é com a prova. Você entende que as palavras perderam, não tem mais força. Visual. Existe agora eu tava ouvindo, alguém estava dizendo como foi? É a verdade líquida. Como é isso? A verdade líquida? A pessoa fala. E quem quiser bebe a verdade dele, mas é uma verdade, a gente está vivendo esse momento. E a gente só vai combater esse momento com isso, com imagem, com força, sabe? Com aqui, ó. Ninguém está aqui queimando mata, não. A gente está aqui plantando. A gente não está aqui fazendo isso, não. A gente está fazendo outra coisa. E agora a força disso, entendeu? E a gente poder vir com a qualidade
que eles também expressam, né? Como eles mesmos disseram, a fake news não adiantava vir de qualquer jeito. Tinha que vir pintadinha, dizendo que era isso mesmo. Então, a gente tem que pintar também a nossa. Um exemplo legal que a gente tem aqui mesmo no grupo, até a Mariana pode colocar, que o trabalho, né, da Associação das Mulheres Coralinas, que já está numa segunda fase. Então, já tem um registro inicial de um projeto ainda piloto, primeiro, né? E aí agora também tomando outras... Bom, e também esse ano, né, de uma forma também, uma configuração um pouco diferente, mesmo que não era o que a gente esperava para esse ano, claro, mas é isso. Então, assim, você ter também uma linha de base, né, contar uma história legal para continuar a história, né, depois. Então, isso é muito importante. Então, todo tipo de registro é super válido. É isso aí. Turma, então até amanhã. E vamos lá para a gente começar a registrar esse material. Valeu, viu? Um beijo para todos. Bom descanso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau.